Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui no Saúde Você, na TV que você já sabe, né? Isso mesmo, a TV Arapuã. E no programa de hoje vamos falar sobre intestino preguiçoso, saúde digestiva. Você sofre com algum tipo de problema desses? Aqui no estúdio a gente vai conversar com um especialista que vai conversar sobre esse assunto e saber como tratar cada tipo de problema, tá certo? Você vai ver também qual é o papel do ECMO, um equipamento que funciona com o coração e também pulmão artificial para pacientes que estão com órgãos comprometidos. E ainda você vai ver como uma pessoa que tem depressão aqui na nossa cidade pode buscar um atendimento adequado. Sejam todos bem-vindos, o Saúde Você está no ar. Bem-vindo ao Saúde Você de hoje. Já quero conversar com você agora no início do programa fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em ECMO? Trata-se de um aparelho que funciona como coração e pulmão artificial em alguns pacientes com órgãos comprometidos, tá certo? Esse equipamento ganhou uma grande visibilidade nacional após tratar o humorista Paulo Gustavo durante as complicações da Covid-19. E aqui em João Pessoa, a Hospital da Unimed João Pessoa promoveu um treinamento com os profissionais para conhecer mais sobre o equipamento. Confira. No Brasil, o número de recuperados da Covid-19 já ultrapassou a marca dos 19 milhões. Profissionais da saúde seguem atuando para salvar a vida de quem foi acometido com a doença. Em casos graves, o pulmão do paciente se torna incapaz de absorver o oxigênio. Por isso, é preciso, entre aspas, substituir o órgão. O ECMO é esse aparelho aqui. Ele age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. O equipamento ficou mais conhecido após os médicos usarem no ator Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu vítima da Covid-19 no dia 5 de maio. Mesmo com a morte de Paulo, a ECMO já ajudou na recuperação de inúmeros pacientes com o pulmão comprometido. Aqui na capital paraibana, a Unimed João Pessoa é pioneira na utilização desse aparelho. A terapia com ECMO é uma terapia que se chama terapia de suporte. O que é isso? Ele não trata o COVID em si, ele apenas permite que o pulmão se recupere. Ou seja, você não vai curar a doença, a COVID especificamente, não vai curar a complicação do COVID. Ele permite o repouso do pulmão e com isso o pulmão se recupera. Depois que o pulmão estiver recuperado, você faz o desmame, ou seja, você retira o paciente do aparelho. Ele é indicado, a terapia com ECMO é indicada em pacientes graves que se encontram em UTI. Nesse caso específico do COVID, são pacientes com insuficiência respiratória, que o pulmão não consegue exercer a sua função de oxigenar o sangue e retirar o CO2. Mas não são todos os pacientes que são beneficiados com essa terapia. Existem critérios de indicação, bem como também existem critérios de contraindicação. É um grupo selecionado de pacientes que é avaliado por uma equipe de médicos, uma vez indicado, é implantada essa terapia. Um treinamento preparatório foi montado para instruir a equipe. É muito importante porque é uma tecnologia de ponta que necessita desse treinamento, por isso que nós idealizamos esse curso e tivemos todo o apoio da presidência da Unimed. A Unimed nos apoiou, são 3 dias de curso com 60 profissionais, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Vocês entendam que são pacientes muito graves, pacientes, se você não implantar a terapia, não implantar a ECMO, ele vai falecer. Então, esses pacientes que são submetidos à ECMO têm uma chance de sobrevivência em torno de 60% a 70%, ou seja, é um ganho muito grande, que são pacientes extremamente graves. Igor trabalha como médico intensivista desde 2014. Ele falou sobre as cenas que já chegou a ver na UTI Covid durante esse período de pandemia e como esse equipamento vai auxiliar na recuperação. As cenas são as mais variadas possíveis, né?
desde momentos muito dramáticos, muito trágicos, em que os pacientes vão ser levados a uma finitude da vida, desde momentos também muito felizes, extremamente felizes, naqueles em que a gente consegue recuperá-los e devolvê-los para seus lares, né, para suas casas. Esse drama parte não somente em relação aos pacientes, mas também aos seus familiares, em que a gente faz um trabalho muito dinâmico, muito árduo, muito próximo da população, tentando dar esse apoio e suporte que eles tanto merecem. Esse aparelho é mais um dos arsenais terapêuticos que nós dispomos aqui no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Ele vem ao encontro da ciência, na perspectiva de gerar mais um tipo de esperança para aqueles casos que não conseguem ser resolvidos com o que a gente faz na prática habitual. Mesmo com um bom índice de recuperados, o esforço dos profissionais de saúde e os avanços para combater a doença, é preciso que a população continue tomando os cuidados. No país já são mais de 400 mil vítimas. Na Paraíba, quase 8 mil óbitos foram registrados. É uma situação que ainda não dá para... Não dá para se brincar. A gente ainda está vivendo uma pandemia, então vamos ter amor ao próximo e olhar as coisas com mais carinho, com mais detalhes. E parabéns à Unimed por estar fazendo esse tipo de treinamento e eu espero que tudo isso passe, literalmente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa. Você sabe o que significa intestino preso? Já deve ter ouvido esse tipo de termo em algum momento da sua vida. Infelizmente, a saúde das mulheres, principalmente, que são afetadas, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais precisamente a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Para conversar sobre o assunto, já me bandanei toda. Seja bem-vindo, doutor Júlio Almeida, cirurgião geral. Vai trazer o tema para a gente. Mulher sofre tanto, intestino preso, saúde digestiva. Seja bem-vindo, primeiramente. Bom dia a todos. Obrigado, Tati, por estar aqui. Agradeço ao convite da TV Arapuã, o programa Saúde e Você. E hoje vamos trazer esse tema, né? O intestino preguiçoso, ou intestino preso, ou a chamada constipação intestinal, é um sintoma presente hoje na vida de muitas pessoas, seja uma criança, seja principalmente as mulheres, como você bem falou, e também os extremos de idade, os idosos. Então, é um sintoma multifatorial e decorrente de algumas coisas que a gente muitas vezes esquece ou modifica no dia a dia. E aí tem pessoas, doutor Júlio, que fazem assim, eu quando viajo, parece ter um assunto besta da gente estar falando, mas realmente só sabe quem passa. Eu quando viajo ou quando estou fora de casa, eu não consigo usar o banheiro. Tem muito a ver com o psicológico, podemos dizer assim? Com certeza. Na verdade, o tripé para a formação ou a parte de alteração funcional do intestino grosso, ele é decorrente de três coisas, né? Uma baixa ingestão de fibras, né? A gente precisa atualmente entre 30 a 40 gramas de fibras distribuídas ao longo do dia para ter uma parte normal do funcionamento intestinal, né? Isso vai desde legumes, verduras, frutas com cascas, né? Raízes. Então, o que é que aconteceu nos últimos 50 anos? O homem moderno, ele, devido ao seu trabalho mais intenso, ele procurou cada vez mais usar o quê? O fast food, comidas industrializadas. E normalmente essas comidas, elas baixam o nível de concentração de fibras. E você fica meio que refém devido ao ritmo de trabalho. Então, modificou muito essa ingesta. A outra é o nível de quantidade de água que você faz de ingestão no seu dia a dia. Então, muita gente hoje esquece de beber água, de tomar um suco, de qualquer líquido para se hidratar. Isso, novamente, tem um impacto no ritmo intestinal, né? Você contribui para fezes mais ressecadas e modifica seu ritmo intestinal. E a outra questão é uma miscelânea de questões, por exemplo, as pessoas hoje estão mais sedentárias, então a dificuldade ou não adepto de você realizar o exercício físico contribui também para a diminuição do ritmo intestinal. A questão da saúde mental, que é muito importante, a gente está vivendo hoje uma pandemia, que isso mexe muito com o psicológico, então modifica a forma de comer, o que você come, a quantidade que você come. Então, quantas pessoas ganharam peso ou modificaram o seu ritmo intestinal, seja para prender, principalmente, ou até algumas pessoas que têm intestino irritável, que desencadearam algum desequilíbrio e desenvolveram alguns quadros diarreicos. Então, são vários fatores
que desencadeiam a prisão de ventre. E aí, o senhor estava falando sobre a questão de prender ou ser o inverso. Tem a questão do intestino irritável também, né? A síndrome do intestino irritável. Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre. O intestino irritável é uma alteração em que há uma inflamação de partes do intestino onde ocorre a absorção dos nutrientes. Então, essas vilosidades, que a gente chama de vilosidades intestinais, elas estão presentes e elas levam a um processo inflamatório. Isso dependente de um processo, de um gatilho de natureza psíquica. Então, a pessoa está passando por algum problema pessoal, seja no trabalho, em casa, e isso desencadeia como um mecanismo de fuga no intestino um quadro diarreico. Então, ele pode ter alternâncias de quadros diarreicos, com cólica, com dor, formação de gases, como também o quadro de constipação intestinal nesse íntere. Sobre a questão dos pilares que o senhor falou inicialmente, hidratação, alimentação. Nossa sociedade está vivendo, podemos dizer, uma era enlatada. Exato. Né? E aí, realmente, se você foca, não é besteira. A questão da alimentação, a atividade física, esse conjunto em si faz uma grande diferença na nossa vida, né? Exatamente. A gente prega muito, como a gente trata a obesidade, a mudança de estilo de vida. Isso vai para quem não operou, ou quem tem obesidade, ou quem não tem. Porque se você mantém um ritmo de trabalho acelerado e não tem tempo para fazer sua atividade física, ter uma alimentação balanceada, procurar ingerir os líquidos de uma forma geral, de forma adequada, você vai passar por algum problema desse ao longo da vida. Então, o ideal para todo ser humano é procurar ter um equilíbrio, né? Fazer uma boa associação entre a sua alimentação, uma boa saúde mental, ter horários de lazer, saber trabalhar dentro do seu limite para que você tenha um equilíbrio em sua vida. A saúde mental, como o senhor falou, e eu gosto sempre de salientar para quem está em casa, essa época de pandemia que a gente está vivendo, não só prezar pela área física, sim, mas também psíquica. Né? É verdade. E aí, são detalhes, literalmente, por exemplo, você pode associar a questão da sua melhoria de saúde a uma terapia em si. E aí, doutor Júlio, desculpa, porque eu olho para doutor Júlio, para quem não sabe, doutor Júlio está muito ligado a doutor João Sucupira na minha vida, doutor Júlio Almeida, tudo no J. A questão da cirurgia em si, de obesidade, vocês trabalham em conjunto. Explica um pouquinho para a gente que a questão da obesidade é sim uma doença, né? A obesidade é sim uma doença, a gente trata isso diuturnamente, são pessoas que a gente consegue resgatar e trazer qualidade de vida, porque o mais difícil é você identificar e aceitar que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Muitas vezes a negligência de você achar que amanhã eu posso fazer, amanhã eu posso tratar, amanhã eu posso tentar fazer alguma coisa, muitas vezes você só procura ajuda médica numa condição mais avançada. E é isso que a gente bate todo dia, porque a obesidade é uma doença que precisa ser tratada com seriedade, com respeito e com afinco. E aí, muitas pessoas, nessa era saudável demais, usam suplementos multivitamínicos. Até que ponto a gente pode colocar isso na nossa vida como um ponto positivo ou se tornar negativo? Então, voltando à questão, por exemplo, da constipação, um excesso de alimentação rica só em proteínas, sem ser uma dieta balanceada, esquecendo as fibras, os legumes, as frutas, é um fator primordial para também desenvolver a constipação intestinal. Então, o segredo da alimentação, se você não tem um problema de alergia ou algum problema que cause um distúrbio, por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose, pessoas que têm doença celíaca e assim por diante, o ideal seria você fazer uma avaliação nutricional, ver o que precisa ser suplementado e fazer isso de forma racional, sempre com a supervisão de um médico, especialista e de um nutricionista, principalmente. E aí é justamente o que a gente martela muito aqui no Saúde Você, a questão do trabalho multiprofissional, multidisciplinar. Saúde digestiva, intestino preso, intestino irritável, síndrome do intestino irritável é o nosso tema aqui de uma forma geral do Saúde Você. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar como aqui em João Pessoa você que tem tendência à depressão pode buscar um atendimento especializado. Daqui a pouco a gente volta.
Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Todos os